Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Camila. Um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Prazer, Léo. Bom, antes de tudo, gostaria que você, para quem ainda não te conhece, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, para que a gente possa entrar ali para falar mais sobre a parte da estética. Tá bom. Eu sou dermatologista. Eu me formei na Universidade de Medicina de Taubaté em 2012. Eu fiz residência em clínica médica de 2015 a 2017 na Faculdade de Medicina de Catanduva, que é de onde eu sou. E aí, em 2017, eu entrei na residência de dermatologia no Hospital Padre Bento, em São Paulo. De 17 a 2020, que são 3 anos de dermatologia. E depois que eu me formei ali no final de fevereiro de 2020. Em março, começou a pandemia. E aí mudou tudo, né? Essa é a minha trajetória até aqui, exato. E aí mudou tudo. Porque eu estava em São Paulo, e aí, em 2020, parou tudo. Eu já estava começando a atender na clínica de um chefe lá. Estava começando a me organizar e tal. Mas aí, de repente, final de março, fecha tudo, né? Finalzinho de março, começo de abril, fecha tudo. Então, eu trabalhei praticamente 40 dias, assim, depois que eu me formei oficialmente como dermatologista. Uhum. E aí eu trabalhava nas outras coisas que eu já trabalhava para me manter durante a residência, né? Plantão de UTI, de vez em quando fazia uns plantões de pronto-socorro em alguns hospitais em São Paulo. Sim. E aí era o que tinha para fazer, né? E aí nesse ano de 2020, praticamente assim, 2020 a 2021, comecinho, eu fiquei só nessa parte hospitalar. Uhum. Praticamente não fiz nada de dermato. E aí no meio de 2021, eu e meu marido, a gente se mudou de São Paulo para Caraguatatuba, que é no litoral norte, né? Do lado ali de São Sebastião e Caraguá. E aí lá no meio de 2021, as coisas já estavam um pouco melhores, já estavam começando, né? A reabertura de todas as coisas, as clínicas estavam funcionando. Uhum. E aí lá, então, eu comecei a trabalhar no hospital regional, logo que eu cheguei. Eu fiquei, acho que uns 6 meses, assim, trabalhando só no hospital também. E aí, em 2022, que eu fui alugar uma sala para começar a atender. E assim, bem devagar, não tinha família lá, não tinha conhecidos, tinha poucos amigos, 3 ou 4 amigos que moravam lá. Uhum. E a cidade tinha recebido muitas pessoas de São Paulo, que também tinham fugido da pandemia, né? Ido para lá. E assim, ela era uma cidade muito turística mesmo, assim, né? De veraneio que a gente fala. Então, as pessoas vinham no final de semana, passavam ali o fim de semana, na segunda-feira ia embora. Então, era uma cidade que ela era muito carente de muitas coisas. Apesar de ser o polo da região ali para serviços e coisas, mas ela ainda era muito carente de muitas coisas. Então, foi um pouco difícil, sim, ali começar. Mas hoje tá tudo certo. Legal. E você também é colunista do SBT? Então, foi. Um amigo entrou em contato, que trabalha nessa parte, perguntou se eu não queria ir lá fazer uma entrevista e tal, falar sobre alguns assuntos de estética, que tá super em alta estética, né, hoje em dia, para tudo. E aí eu fui, e aí depois a gente acabou fechando um contrato ali de 4 meses, para cada 15 dias eu gravo um programa e aparece um bloco ali, né? É bem rapidinho, tudo é um programa meio que de médico, assim, só. Então, é um programa muito informativo. Então, fala sobre vários temas, são vários médicos que vão lá conversar. Mas é bem legal, assim, eu acho que é uma forma da gente educar as pessoas e ajudar à distância, mesmo aquelas que não conseguem passar numa consulta, né? Era isso que eu ia perguntar. Como que por que você acha tão importante também trazer essa informação ali para essas pessoas, né, num canal tão grande ali como o SBT? Eu acho que Sem ser somente na clínica, né? Eu acho que um canal aberto como o SBT ou qualquer outro canal aberto, que a gente dê uma entrevista, que seja agora, por exemplo, época de verão, né? Então tem muita chamada. Eu faço algumas entrevistas também, assim, direto da praia para falar sol, proteção solar, câncer de pele, desidratação, etc. Então é uma maneira rápida da gente passar algumas informações para muitas pessoas que talvez tenham mesmo aquela dúvida ali do que a gente está explicando, porque a gente vê aquelas dúvidas são recorrentes no consultório. Mas muitas vezes a pessoa ela não tem condição financeira, ou ela não tem tempo, ou ela gostaria de passar, mas ela mora muito longe, ela não consegue vir. Então, é um jeito de estar mais próximo das pessoas que gostariam de ouvir, ou de saber, ou de perguntar alguma coisa. Então, acho que é uma
Como a gente tem no consultório, né? Essa é uma amostra grátis de produto. Então, é como se fosse uma amostra grátis de algum tipo de ensinamento, algum conhecimento ali que a pessoa possa usar. Perfeito. E você tocou num ponto muito importante ali, né? Verão, o pessoal vai muito pra praia, fica muito exposto ao sol. Quais são suas recomendações ali que não pode faltar ali pra quem tá assistindo? Já vou treinar pra entrevista. Bom, assim, no verão é sempre a mesma orientação todos os anos. E eu não sei, tá? Isso não é dado, mas é a minha impressão. Eu acho que cada ano que passa parece que fica mais quente. Parece que o sol tá mais próximo no verão do que o ano passado. Sim. Então, assim, basicamente a gente tem que usar protetor solar. A maior dica em relação ao protetor solar seja pelo menos um filtro 30 ou 40, 45. Aplicar antes de sair de casa, porque precisa estar com a pele seca para ele poder aderir e fazer ali realmente a proteção. Porque se você... Hoje em dia, muitos podem usar com a pele molhada, mas mesmo esses que você pode usar, né, ali está escrito geralmente na embalagem wet skin ou resistente à água e tal. Quando você passa numa pele molhada, ele diminui mesmo, tá? A proteção. Não é igual você passar numa pele seca. Então, imagina, eu vou passar uma camada e eu preciso que ela seque para fazer a proteção. Porque o filtro solar, ele é dividido em 2 componentes, os físicos e os químicos. Os químicos, eles vão agir... Quando o sol bate, eles mudam a sua composição, não deixando com que aquela radiação atinja a pele. Ele não é um escudo. Ele só vai produzir alguns componentes ali que vai minimizar a ação desse raio ultravioleta na pele. O físico é que vai fazer como um escudo, uma barreira. Então, imagina se a minha pele está molhada, essa barreira ela não vai ser muito efetiva. Então, a principal dica, eu acho que é essa. Passa antes de sair de casa. Não passa na praia. Não passa, porque você não vai conseguir tirar a roupa e passar certo. Vai ficar sempre sobrando em algum lugar. Reaplicar, mesmo que for um protetor de longa duração, um protetor, sei lá, um fator 90, que a gente tem mais tempo para reaplicar. Mas mesmo assim, quando você tá suado na praia, na piscina, você tem que reaplicar. Então, uma média ali para todo mundo, a cada 2 horas reaplica e bastante água, tá? Tomar muita água para não se desidratar, exato. Então, assim, chapéu, óculos, criança principalmente, aquelas roupinhas de proteção, idosos também, aquelas camisetas com fator de proteção. Isso é muito legal também. E assim, principalmente, evitar sair ali e ir pra praia às 11 horas da manhã, né? Vai de manhã, que é onde a galera vai. Exato. Dorme até tarde, vai meio-dia e fica até 7 horas da noite. Não dá, né? Vai um pouquinho mais cedo. Perfeito, doutora. E aí, até pensando ali no dia a dia, né? Sem ser somente ali na praia, o que você recomenda para suas pacientes, para os seus pacientes ali, para ter um bom cuidado da pele? Cuidados de rotina diária, que é o que eu sempre explico para elas. Quando chega alguma paciente que não faz rotina de cuidados com a pele, eu sempre explico que existem umas sequências ali de produtos que a gente precisa usar. Então, a pele de manhã, ela tá mais predisposta a ser protegida. E à noite mais a ser tratada. Então, a gente sempre vai lavar o rosto. Depois de lavar, a gente precisa hidratar com hidratante próprio para o tipo de pele. Porque essa pele, ela precisa de reposição de proteção. E depois um protetor solar. Isso é uma rotina mínima que a gente tem que fazer de manhã. E à noite, a gente vai repetir os 2 primeiros passos. Que é lavar, para poder tirar aquele protetor, aquelas sujeiras, impurezas, enfim, ali do dia a dia. Sempre hidrata de novo para repor aquela camada de proteção da pele. E aí sim eu uso algum creme, algum sérum, algum produto de tratamento específico para o que eu quero tratar ali naquela pele. Mas basicamente é isso. Lavar, hidratar e proteger. Se a gente fizer isso, é a melhor entidade que a gente pode ter disparado. É um protetor solar e um bom hidratante. Perfeito. E quais são as maiores queixas que você escuta ali no seu consultório? Tá. Eu faço tudo, né? Eu brinco que lá em Caraguá a gente tem que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Porque como tem poucos profissionais que são dermatologistas atuantes hoje, então a gente fica um pouco sobrecarregada. Então eu atendo criança, eu atendo idoso, eu faço cirurgia de câncer de pele, verrugas, cirurgia de unha, mexo com cabelo, faço a parte estética. Então eu tenho que fazer tudo. Então, as queixas são as mais variadas possíveis, mas se eu for elencar, assim, o que muito chega pra mim, acne, chega muita queda de cabelo, e chega muita queixa em relação à mancha.
Quando é um público infantil, geralmente são as alergias, né? A dermatite atópica é a campeã delas. Mas se eu puder falar de 4, seriam basicamente essas. Manchas, queda de cabelo e acne. E aí, a dermatite atópica. Um ponto muito legal que a galera não lembra que dermato também ajuda ali na parte da queda de cabelo, né? Pensa que é só pele, mas não. Não, unha, pele e cabelo. Tudo que está anexado à pele, a gente também cuida. Inclusive cirurgia de unha. Legal. E aí, até pensando nesse ponto ali, hoje a estética vem aumentando muito, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E geralmente as mulheres procuram mais ali para resolver ali questões ali que elas querem, né? Mas ultimamente ali os homens também vêm aumentando. Como é que você vê isso? Se realmente isso reflete no seu consultório ou você acredita que é algo natural mesmo? Tem sim. Eu acho que no meu caso, como eu não tenho um nicho, né? Que assim, em São Paulo geralmente a gente faz um consultório mais nichado, né? Sim. Entre aspas. Então a gente define ali muito o que você quer tratar. Eu quero tratar muito cabelo. Então, assim, vai vir muito paciente de cabelo. Às vezes vem um paciente outro de alguma outra coisa. Mas por conta dessa escassez em Caraguá, eu não consigo fazer essa seleção. Então, para mim, chega muito homem com queixa de cabelo. Mas também vem com queixa de pele para tratamentos, melhora de flacidez, acne, oleosidade, para fazer botox, para fazer bioestimulador. Então tem sim, mas a maior procura de homens do meu consultório é disparado cabelo, calvície. Isso é o que eles mais procuram. Mas eu acho que tá certo, assim, porque antigamente o homem, eu acho que ele tinha um pouco de preconceito, assim, em se cuidar, né? Ah, não, o homem não faz isso. Não, o homem faz, porque precisa estar bem, né? O autocuidado, ele faz parte de uma boa autoestima, de uma saúde mental. Isso acontece, né? A gente vê muitas mudanças ali. Às vezes o paciente tá um pouco depressivo, mas é porque não tá gostando muito bem do que tá olhando ali no espelho, sabe? Aí um ou 2 procedimentos que você faz ali que muda a maneira com que a pessoa se enxerga, faz com que talvez assim esse quadro de uma possível depressão se reverta. Com certeza. Então é muito interessante. Essa parte da estética, acho que poucas pessoas falam, né? Que é essa mudança ali como a pessoa se enxerga ali e mudar tanto no âmbito relacional dela, trabalho, que a pessoa acorda mais disposta, acorda mais feliz. Com certeza. Assume mais riscos ali por estar com a autoestima mais em dia, né? E isso acaba refletindo em todas as áreas da vida dela, sem exceção. Com certeza. Muito bacana, doutora. E a gente não pode não falar de estética sem falar das modas que geralmente aparecem ali com o passar do tempo, né? Anteriormente era ficar, vamos ser bem gentil, diferente, mudar bastante ali o rosto ali, até de uma forma bem exagerada, né? Hoje em dia tem o Quiet Beauty ali, que é algo ali mais natural. Como que você enxerga essas duas mudanças ali que aconteceram? Tá. Eu acho que assim, quando se começou essa era da estética, ela começou muito com preenchedor. E já faz muito tempo, tá? São assim, sei lá, 30 anos pelo menos que existem preenchedores. Quem usava muito no início eram os cirurgiões plásticos. Então eles iam fazer ali um lifting, eles viam que precisava de alguma coisinha, eles preenchiam pontualmente. Mas não tinha um estudo assim anatômico, definindo padrões faciais, pontos fortes e pontos fracos de cada rosto. O que eu deveria mexer, o que eu não deveria mexer. Então, meio que fazia isso. Todo mundo ficava ali com a mesma cara e uma cara muito modificada. E de algum tempo para cá, principalmente a medicina, a gente entende que cada pessoa ela tem que ser respeitada no seu processo de envelhecimento, de beleza individual e única. Então, eu não vou querer transformar o seu rosto parecido com de um ator, igual a gente estava falando, né? Não vai dar certo, não vai ficar bem para você. Eu preciso ver o que é um ponto fraco que você se queixa, e talvez tenha coisas que sejam um ponto fraco, mas que você não sabe, obviamente, que eu preciso melhorar, e aí vai ser algo discreto para as outras pessoas, mas para você já vai fazer uma diferença grande. Então, acho que isso é a Quiet Beauty hoje, você mexer em pontos estratégicos para não parecer que foi feito, mas só para as pessoas olharem e falarem, não, brinco com as pacientes e falo, a minha intenção aqui com vocês é que a hora que você saia e vá para uma festa, uma amiga, nossa, o que você fez?
tá bonita? Você tá dormindo bem, né? O que você tá tomando? Que vitamina você tá tomando? Eu brinco com elas, né? Ela fala que você tá tomando a gominha da Virgínia. Ela da gominha dela. E, então, eu acho que esse que é o principal sentido da Quiet Beauty hoje. É você respeitar a individualidade de cada paciente e trazer melhoras para alguns pontos que estão desfavoráveis ali naquele momento devido ao processo de envelhecimento. Não é fazer mais uma receita de bolo, igual era feito antigamente. Acho que esse é o principal ponto. Perfeito. E hoje, né, tem a parte ali, né, que vem da Coreia, né, Sim, demais. todos esses novos, como que eu posso dizer ali? Não é procedimentos, mas também produtos, né, Sim, produtos que chegam novos, até o Brasil. Isso, produtos novos e uma visão nova também de tratamento. A parte ali a gente estava até conversando ali um pouquinho na estética regenerativa, né? Que vem de fato mudando. E é para todo mundo ou não ali, o que eles trazem aqui pra gente? Sim, é para todo mundo. Qual que é a intenção da estética, da medicina regenerativa como um todo, não só a estética? A gente consegue, eles, né? Não vou falar a gente porque foram eles que começaram com isso aí. Há pelo menos uns 10 anos atrás, eles descobriram alguns ativos derivados ali do DNA do salmão, que é o PDRN, que é o mais falado. Hoje em dia, ele não precisa ser necessariamente extraído de DNA de salmão. A gente consegue fazer ele sinteticamente como se fosse uma insulina. O mesmo mecanismo de produção ali com bactérias. Então, a gente tira até a possibilidade de alergias e algumas outras reações que pode acontecer quando você tem esses derivados animais. E os exossomos, que eles são geralmente derivados de plantas. Essas duas moléculas em si, elas fazem com que a célula, ali, o DNA, o material genético da célula, em algum ponto do envelhecimento, ela vai desligando alguns genes, que são responsáveis ali por exemplo, a produção de colágeno, manter a pele com menos manchas. Eu vou falando de uma maneira mais simples, que é para quem está ouvindo entender. Então, quando você faz, por exemplo, um laser, que eu abro vários furinhos, microfuros naquela pele, então são microcanais. Ao invés de eu colocar só um hidratante por cima, que era o que a gente fazia antes, eu posso colocar esses produtos que eles vão entrar ativamente ali naquela pele. E por difusão, eles são muito pequenos, então eles realmente conseguem entrar dentro da célula. Eles não vão ficar só ali em volta. Eles conseguem entrar na célula e faz com que aquela célula volte a ficar jovem. Eu vou rejuvenescer 20 anos fazendo essa... Não vai. Obviamente que não, né? Porque o processo de envelhecimento ele é contínuo e a gente não consegue parar. Sim. Mas em alguns pontos eu tenho sim melhora. E aí são procedimentos muito seguros, pouco invasivo, porque normalmente a gente faz o que chama de drug delivery, né? Que então você machuca essa pele antes e depois você dispersa esse medicamento por cima. Atualmente não é liberado ainda pela Anvisa o injetável, mas lá fora eles fazem sim há muito tempo injetável, inclusive em cirurgias, principalmente ortopédicas, né? Então, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de menisco lá na Coreia. Com certeza o ortopedista vai usar PDRN, exossomo, mais uma quantidade de outras coisas que eles usam para tentar fazer com que aquela cartilagem ali que foi manipulada, que está danificada de alguma forma para ter sido feita a cirurgia, com que ela volte, ela cicatrize muito melhor, ela tenha muito menos perda de função com o processo de cicatricial. Então, a cirurgia ela vai ganhar um resultado muito melhor. Então, isso foi extrapolado para a estética. E lá eles são absurdamente fissurados por estética, né? Sim. É incrível, né? Até mais que a gente? Muito. Eles são malucos em estética, maluco. Antigamente, eles tinham um padrão de beleza muito ocidental. Hoje, eles já mudaram um pouco esse ponto de vista também. Eles estão voltando mais para a origem deles. Antes, eles queriam um rosto mais quadrado, que é uma característica de rosto mais ocidental. E o rosto deles sempre foi muito oval ou redondo. Hoje, eles entendem que esse rosto mais oval, mais redondo, é mais particular deles. Então, eles vão trazendo pontos fortes para esses tipos de rosto. E aí, eles vão trabalhando com essas coisas assim que... Sabe aquela oriental que você olha e fala, gente, eu não sei quantos anos essa mulher tem. Às vezes aparece assim no Instagram, produto milagroso, mulher que tem 60 anos e parece que tem 20. Esse é o objetivo delas, tá? Elas são bem fissuradas com isso. Então, elas fazem muito procedimento estético, muito mais do que aqui. Só que como a população é pequena, em números totais eles não aparecem, mas proporcionais a gente vê que tem sim.
Bom, tem turismo só para isso, né? Para Coreia. Sim. Só para comprar produto, para fazer cirurgia plástica, para fazer procedimento estético. E aqui a gente tem uma variedade genérica, de genes, muito grande. Cada um veio de um lugar, tem essa miscigenação muito forte e torna o trabalho de vocês ali mais complexo. Porque, igual você falou ali, quero parecer esse ator famoso aqui. Não é a coisa mais fácil do mundo, né? E como que é lidar com essa expectativa da pessoa e tentar aterrissar para o que de fato é real para a vida dela? Olha, eu acho que, assim, cada um atrai o paciente que ele merece, digamos. Então, a imagem que eu passo é uma imagem de procedimentos um pouco mais comedidos, não tenho mudanças radicais. Se você olhar o meu perfil do Instagram, eu não tenho fotos de antes e depois dos meus pacientes. Eu tenho uma ali que é da minha mãe, porque ela deixa eu postar. Mas, no geral, a maioria das minhas pacientes não querem que poste, não querem que saibam o que elas estão fazendo. Por isso, porque se trata de uma quiet beauty, eu não preciso ficar anunciando o que eu estou fazendo. Então, elas querem que seja algo muito natural. Essa diferença de rosto, hoje em dia, não é mais tanto problema pra gente. Porque a estética brasileira, médica, ela é extremamente avançada. É a mais avançada do mundo, posso dizer. Porque, justamente por isso, como a gente lida com biotipos muito diferentes, a gente tem estratégias e saídas para cada problema, de cada tipo de rosto, para cada queixa. Então, a gente consegue tratar muito melhor do que, por exemplo, um americano que tem uma beleza muito padrão, ele está acostumado a fazer, beleza, vou fazer esse ponto aqui, vou fazer ali, eu sei que vai dar certo. E aí, talvez chegue uma pessoa latina lá que não tem aquela mesma estrutura facial e aí ele vai fazer aquilo ali, não vai dar muito certo. Então, aqui a nossa estética, ela é muito boa. E, principalmente, a cirurgia plástica brasileira, ela é a melhor do mundo. Não adianta. Vai para a Turquia para operar nariz. Cara, não precisa. Aqui não precisa. Bom, né? Tem muita gente que vem de fora para fazer fellow, a gente chama, né? Então, é um acompanhamento ali por um tempo. Para aprender técnicas mesmo. Então, a medicina estética brasileira é muito avançada. Perfeito. E quais são os cuidados ali que você passa para suas pacientes ali, que elas devem ou começar ou fazer ali por um período ali de tempo ali, para cuidar melhor da pele ali depois de um procedimento? Sempre depois de um procedimento, o que a gente tem que entender é o que foi que eu fiz. Se foi superficial, se foi profundo, se foi injetável, se não for. Mas, basicamente, para qualquer tipo de procedimento, o que eu peço para as pacientes? Voltar a usar a rotina de skincare delas, né? Então, ali, lavar, hidratar. Às vezes eu tiro ali, por exemplo, tá usando um ácido à noite e eu fiz um peeling. Não vai dar certo usar um ácido, pelo menos ali nos primeiros 4 ou 5 dias. Vai irritar essa pele. Então, eu vou focar mais em hidratação. Não, eu fiz um bioestimulador, que é um produto que a gente injeta por baixo da pele. A minha rotina pode ser normal. Eu preciso só que a pessoa massageie bastante aquele produto que é para ele espalhar o máximo possível e atingir o máximo possível de pele. E aí eu consiga um estímulo de colágeno melhor. Então, depende muito de cada procedimento. Mas, basicamente, seguir a rotina de cuidados em casa, que você já tem. E, principalmente, eu acho que tá aí um dos maiores vilões, assim, de maus resultados. Às vezes, o paciente não presta atenção ou tá tão envolvido ali com o procedimento e o profissional também não, o médico, sei lá, não explica direito os cuidados necessários para aquele procedimento em específico. Daí a gente acaba vendo as complicações. Por exemplo, laser de CO2. Eu faço em Caraguá há bastante tempo já. Mas eu não posso deixar um paciente sair da minha sala sem usar os produtos certos, sem ter as orientações corretas. Faço um acompanhamento por WhatsApp com eles, me manda foto todo dia que eu quero ver como é que tá. Tá com alguma dúvida, tá com alguma insegurança, vem que eu vou ver, vai fazer um encaixe, eu vou ver presencialmente. Às vezes eu faço alguma outra coisa, saiu um pouco do esperado, vamos fazer uma outra coisa para melhorar, para evoluir esse procedimento de uma maneira melhor. Então, eu acho que assim, a principal coisa é prestar atenção no que você realmente precisa ali naquele pós e fazer certinho. Mas é claro que uma rotina ali de pelo menos lavar, hidratar e proteger, a gente tem que manter para todos os procedimentos. Com certeza. E como que você monta esse planejamento facial ali para deixar algo refinado, deixar algo natural? A gente vai muito pela queixa do paciente. Eu aprendi na residência que a gente nunca trata aquilo que o paciente não quer. A gente só trata o que ele tem queixa. Mas na estética não é simplesmente assim. Porque, por exemplo,
Muitas delas chegam lá no consultório, eu tô me incomodando com bigode chinês, que é essa marca aqui que a gente tem, né? Por conta do envelhecimento. Só que isso daqui é só um reflexo do que está acontecendo. Esse aqui não é o problema em si. Então, antigamente, a gente fazia o quê? Beleza, vamos preencher aqui então, né? Já que aqui tá ficando fundo, vamos devolver volume para cá. Mas com o tempo foi vendo que não era legal, que você ia começando a ficar com volume cada vez maior aqui e ficava com um rosto muito inchado, muito inflado. Não era interessante. Então, os médicos começaram a fazer cursos de anatomia para entender mesmo o processo de envelhecimento, através de imagem, tomografia, ressonância, etc. E a gente viu que o envelhecimento ele é um envelhecimento global. A gente tem absorção óssea, absorção de gordura, flacidez muscular, flacidez de pele. Então, essa queixa aqui, ela é um resultado de muitas coisas que acontecem no rosto. Então, o que eu preciso principalmente saber quando a minha paciente vai lá ela se queixa disso, mas na verdade é isso que está acontecendo. Então, eu preciso explicar para ela o que é que está acontecendo. E aí, eles entendendo isso, aí eu consigo agir. Por exemplo, aqui é a queixa. Eu não vou preencher aqui, mas eu vou dar um suporte lateral. Já viu, por exemplo? Não sei se sua mãe já fez isso na sua frente, mas elas chegam ali na minha sala toda hora. Doutora, é só isso, ó. É só isso aqui que eu quero. Então, é exatamente aí que eu preciso mexer. Não é aqui, eu preciso mexer, é aqui atrás. Então, aonde a gente entende de todos os cursos que a gente faz, e principalmente por estudos de anatomia, cada vez mais vai refinando essa parte da medicina estética para a pessoa ficar natural, como se ela parecesse um pouco mais jovem, se parecesse como ela ali numa foto de 10, 15 anos atrás. Mas eu falo para elas, sem mudar a sua estrutura de rosto, sem mudar a sua personalidade, você vai tirar uma foto, ninguém vai falar, nossa, né? Por exemplo, a Anitta, né? Que toda hora ela tá mudando o rosto, toda hora ela nunca parece com ela mesma mais, ela tá muito diferente. Então, isso não é uma quiet beauty, isso daí é um procedimento muito, muito exagerado, muito exacerbado. E o que a gente faz lá, não. É isso. Então, é saber as técnicas corretas e saber aplicar em pontos estratégicos. Não é fazer exatamente no ponto que o paciente quer. Eu sei o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. Exato. Quem sabe é a gente. Perfeito. Por isso então, que é importante que é o conhecimento, ter um acompanhamento ali de um médico, de uma médica ali pra não... Exato. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas igual você falou. Ela quer outra, exatamente. Ela Porque se eu for de fazer o que ele quer, não vai ter o resultado esperado. Então, a personalização do tratamento vem muito disso. O que a pessoa está se queixando. Às vezes ela está com uma pele toda manchada, toda, sabe, assim, uma qualidade de pele horrorosa, mas ela não está preocupada com aquilo. Então, o meu primeiro enfoque não vai ser fazer um laser ou fazer um peeling para melhorar aquela qualidade de pele. Vai ser tratar aquilo que ela quer. Não, eu quero uma boca maior, porque a minha boca está muito fina e está me incomodando. Legal. Então, nós vamos começar. Então, eu faço na minha proposta de tratamento para elas, geralmente etapas. Na primeira etapa, eu coloco sempre aquilo ali que está incomodando o paciente. E nas etapas seguintes, eu coloco tudo o que ele precisa. Porque todo mundo precisa de tudo. Isso eu falo para elas, né? Eu falo assim, no mundo ideal, a gente faria tudo, mas todo mundo tem que fazer botox, todo mundo tem que fazer laser, todo mundo tem que fazer preenchedor, todo mundo tem que fazer bioestimulador. Todo mundo tem que fazer tudo. Só que o que te incomoda, eu vou tratar primeiro. E aí depois, a gente vai seguindo do jeito que eu acho que tem que seguir. Perfeito. E você consegue ver a diferença comportamental ali de uma paciente na primeira consulta e depois de um procedimento? E se você quiser também até contar uma história ali marcante que você teve? Tem, elas têm sim. Assim, tem uma pacientinha que ela já faz tempo. Ela é farmacêutica, inclusive. Ela é muito engraçada. Ela vai sempre... Ela foge. Ela quer ir, mas ela foge ao mesmo tempo. Sabe? Ela quer, mas ela tem medo. E aí ela se preocupa muito em... não parecer que está fazendo nada, mas ao mesmo tempo ela está muito incomodada com o processo de envelhecimento que está acontecendo no rosto dela. E aí, sempre que eu tô lá marcando o rosto dela, explicando o que eu tô fazendo, ela fica assim, sabe? Um rostinho assim de assustada, olhando. E aí, na primeira vez, eu falei pra ela, fica calma, eu vou fazer, depois eu vou te mostrar como tá e você vai gostar. Você não vou mudar nada, vai ficar tudo certo e vai ficar mais bonito. E aí, quando ela levantou e olhou no espelho, ela... gente, mas como assim? Olha, meu Deus, que mudança. Não vou nem falar pro meu marido que eu fiz nada. E aí, ela sempre vem, assim, com essa mesma demanda, sabe? Mas é muito parecido, assim, a reação delas todas. A maioria delas quer mudar, mas não quer parecer que mudou. Quer estar bem.
sabe? Então, muito disso a gente fala no consultório. Eu não quero que você não envelheça. Eu quero que você envelheça bem. Você envelheça com beleza. Própria pro seu biotipo, pra sua idade, onde você mora, para as coisas que você gosta de fazer. Eu tenho pacientes que têm mais de 70 anos que elas pedalam, elas nadam, elas caminham na praia. Então, elas não querem abrir mão disso também, sabe? Não é uma beleza a qualquer custo. Eu acho que a beleza, ela vem como complementar ali de uma qualidade de vida. Mas a gente não pode viver escravo dela, né? Com certeza. Mas muda sim. Muda bastante. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, então, pro pessoal que quer cuidar mais da pele, mas tem medo de ficar exagerado. Eu acho que a primeira coisa é sempre procurar um médico dermatologista. Para cuidar de pele, é médico dermatologista, né? Não é qualquer outro profissional que tenha. Ele vai poder te avaliar. Se o seu caso for cirúrgico, pode ter certeza que ele vai te indicar para um cirurgião plástico. E assim, buscar referência, tá? Instagram não é referência, gente. Eu vejo muito paciente que vem de complicação por profissionais não médicos. Que, ai, nossa, mas eu vi o Instagram, eu vi as fotos tão bonitas. Olha, nossa, mas deu tudo certo com as outras... Eu falei, mas você sabe que deu certo? Você conhece essas outras pacientes? Você não conhece, você só tá vendo a foto que a pessoa posta. E vocês, como tem estudo, você sabe que a luz muda tudo. O ângulo que você tira uma foto muda tudo. Então, eu falei... E se aquela foto não foi mexida? Às vezes nem foi feito um Photoshop ou qualquer outra edição ali na foto, mas só de você mudar o ângulo da luz, você mudar a cor da luz, você mudar o ângulo da câmera, você já dá uma impressão de mudança no rosto da pessoa. Sim. Então, eu acho que a principal coisa é isso, é ter critério quando você for escolher um profissional. Pelo amor de Deus, não vá com profissionais que não sejam médicos. Por quê? Como médico, eu pego muita intercorrência, muitos problemas. E qual é o problema maior disso? Não é que eu vou tratar. É o tempo que a pessoa leva para chegar até mim. Porque se ela tivesse com um profissional que sabe o que está fazendo, com um médico, cirurgião plástico, dermatologista, ele sabe o que ele está fazendo. E ele sabe que se deu errado, na hora ele vai saber que está errado. Ele não vai te deixar ali caminhando, vagando, desesperado até encontrar alguém. Eu nunca peguei um caso grave até hoje, graças a Deus, mas eu já tive bastante complicações ali no consultório de outros profissionais, principalmente não médicos. Então, eu acho que a minha dica mais importante, hoje em dia, no momento que a gente vive a estética no Brasil, é procura referência. Mesmo que seja médico, mas vê onde se formou, se realmente fez uma residência, se você conhece pessoas que passaram, vai, conversa. Porque eu não posso postar os casos das minhas pacientes que não deixam, mas eu posso mostrar ali, na hora da consulta para minha paciente, olha, tá vendo? A gente fez isso, olha como mudou. Eu tô pensando em fazer isso para você. Olha como fica legal, olha como muda. Então, isso já traz muito mais segurança para o paciente. Com certeza. Mas é claro, não procure preço também, gente, porque muitas vezes, assim... O barato sai caro, né? Exato. E muitas vezes, Léo, eu falo para as minhas pacientes, cara, a diferença do que eu cobro para um dentista, para um fisioterapeuta, para uma outra qualquer clínica de estética que esteja ali na minha cidade, que tenha, logicamente, que tenha um nível de qualidade, né? Não é grande. É mínima a diferença. É ínfima a diferença. Então, assim, pode ter certeza que eu acho que a qualidade, ela vai te trazer muito mais satisfação e benefícios do que aqueles 100, 200 reais que você vai economizar ali no procedimento, sabe? Com certeza. E aí depois você vai ficar à mercê de problemas. Pode ser que não dê nenhum problema? Pode. Mas pode ser que dê um problema muito grave. E a gente tá vendo bastante, né? Sim, muito. E aí, por isso, eu até quero que você passe o seu Instagram também, suas redes sociais, para que o pessoal possa te conhecer e agendar uma consulta futuramente também. Pode deixar. O meu Instagram é @CamilaIlso, tudo junto. Eu acho que os meninos vão colocar aqui. Meu perfil é aberto. Se vocês quiserem mandar mensagem, perguntar alguma coisa, pode mandar. Eu faço consulta online também. É claro que para estética não é o melhor jeito de se avaliar, mas se tiver algum problema, alguma complicação, pode mandar foto, a gente conversa. A minha assistente também, ela tem o WhatsApp do consultório, também está sempre disponível, pode mandar mensagem, que a gente conversa e dá um jeito. Perfeito. E onde é seu consultório? Meu consultório é em Caraguatatuba. Eu só estou atendendo lá, no momento, por conta do meu filho, que é pequenininho ainda. Eu até tenho planos de, em algum tempo, mais pra frente, atender uma vez por semana aqui em São José, uma vez a cada 10 dias, talvez, porque
Tem muitos pacientes que vêm de São José para Caraguá. Legal. Mas por enquanto eu tô lá. Perfeito. Show. Doutora, foi um prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado e que você volte também mais vezes. Com certeza. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada a todos que estão assistindo. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais. Tchau.